Nesta semana festiva, como temos dito, queremos dar ao público o presente da verdade, o presente da informação, o presente da perspectiva. Nesta semana estaremos colocando gratuitamente nesse canal destaques de nossa programação na Apple TV, nossa plataforma para assinantes. Hoje, você confere destaques de nossa entrevista exclusiva com Jack Barsky. Ele trabalhou por 10 anos como agente adormecido para a KGB, a principal organização de espionagem da antiga União Soviética. Mas agora é um cidadão americano. Enquanto muitos agentes soviéticos desertaram para poder escapar, o caso dele é interessante porque ele, na verdade, se demitiu. Aqui selecionamos alguns trechos, mas você pode ver a entrevista na íntegra, junto de nossos documentários premiados e muito mais, na Apple TV Brasil. Link na descrição e nos comentários. O senhor não começou sua vida como Jack Barsky. Claro que não. Não, eu era Abresh Detoy e comemorei meu 65º aniversário ontem. Na verdade, meu aniversário como Jack Barsky será em novembro. A minha filha poderia escrever um livro. Meu pai tem 2 aniversários. Então, vamos começar por aí. Na verdade, o senhor foi um agente da KGB infiltrado nos Estados Unidos por vários anos. Sim, estive operacional nos Estados Unidos por 10 anos, de 1978 a 1988. Nos dê uma visão geral de sua história. Você escreveu um livro, mas explique para o público. Nasci e fui criado na parte oriental da Alemanha. Nasci em 1949. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, então nasci 4 anos depois disso. Nasci em uma das regiões mais pobres da Alemanha, um triângulo onde a República Tcheca, a Polônia e a Alemanha se encontram. Não havia nenhuma instituição de ensino superior ou indústria significativa. Se você nascesse lá, havia uma boa chance de não conseguir sair. Naquela época, a mobilidade dos alemães orientais era muito baixa. Essa parte da Alemanha estava ocupada pelo exército soviético. Quando nasci, ela se tornou a República Democrática Alemã, RDA. Nasci em maio de 1949 e a RDA passou a existir em outubro daquele ano. Com a República Democrática Alemã, RDA, apenas uma palavra das 3 é de fato verdade. Ela é alemã, mas não era democrática nenhuma república. Virou uma ditadura dirigida pelo Partido Comunista. Havia alguns partidos políticos que tinham comunistas embutidos, mas era só fachada. As eleições eram sempre fraudadas com apenas uma chapa de candidatos. Era possível colocar uma marca de seleção ou riscar algo, mas se você riscasse algo, a Stasi estava observando. Eles eram a polícia secreta da Alemanha Oriental, equivalente à KGB. Era como se olhassem por cima dos seus ombros. Os votos eram sempre acima de 95% para um lado. Esse sistema de partidos era 100% governado pelos comunistas. Havia até um partido que representava os remanescentes da igreja alemã. Era permitido a igreja existir, mas era tudo altamente supervisionado e infiltrado pelos comunistas. Se você cresce em um país assim, desde a infância, é alimentado com mentira após mentira. A lavagem cerebral é muito poderosa. Começando no jardim de infância e continuando até o ensino fundamental, onde éramos incentivados a participar dos jovens pioneiros, ou que quase todo mundo participava. Só para explicar, os jovens pioneiros eram como um grupo de jovens comunistas. Sim, era um grupo infantil. Então, quando entrei no ensino médio, havia o nível seguinte, a Juventude Alemã Livre. Claro, não éramos livres. Então, alguns de nós entraram para o Partido Comunista. Eu não entrei quando fiz 18 anos.
Quando você completava 18 anos, podia se filiar ao Partido da Unidade Socialista. Mas eu me filiei um ano depois. Eu só queria ser do contra. Eu sempre fui do contra e não seguia a multidão. Mas isso me trouxe problemas. Então tive que aprender a seguir as regras. Havia também outras organizações além da Juventude Alemã Livre. Organizações esportivas, paramilitares e da Amizade Alemã Soviética. Depois podia entrar em um sindicato. Cada um desses grupos tinha o próprio estilo de lavagem cerebral. A mensagem comunista estava em toda parte e não havia espaço para discussão. Na verdade, na faculdade chegamos a fazer um curso chamado Marxismo-Leninismo Científico. Eu estava estudando química porque queria ser cientista. A grande mentira era que Marx havia descoberto a lei que determina a evolução da sociedade humana desde os caçadores-coletores, passando pela escravidão, pela aristocracia da Idade Média, pelo capitalismo e, por fim, pelo socialismo e pelo comunismo. Isso era uma lei. A maioria de nós acreditava nessa lei. Quando retornei à Alemanha, muitos anos depois, descobri que muitos dos meus amigos da mesma idade que eu ainda mantinham resquícios de sua lavagem cerebral. Eu ouvia isso com frequência. Eles diziam: tínhamos uma boa causa. O motivo do fracasso foi que tínhamos as pessoas erradas no comando. Naquela época, apenas 10% dos melhores alunos do ensino fundamental iam para o médio. Então, era como uma elite. E minha mãe fez algo que ajudou muito. Ao invés de me matricular em uma escola onde eu ia de ônibus todo dia, ela me colocou num... Um internato. Isso, um internato. Então, aprendi a ser independente desde cedo, aos 14 anos. E fui bem. Naquela escola, tudo foi fácil para mim. Eu me destaquei em toda a grade e me formei como o primeiro da turma. Só nota máxima. Depois, fui para a faculdade. No meu primeiro ano, recebi a bolsa Karl Marx. E descobri depois de pesquisar um pouco que só davam para 100 pessoas em toda a Alemanha. E havia, sei lá, 50, 60, 70, 80 mil estudantes. Eu fui considerado um dos melhores. Embora não tenha certeza, acredito firmemente que a KGB teve acesso aos nossos registros. E a Stasi mantinha registro de todos os adultos, sem exceção. Eles procuravam indivíduos para recrutar. Parecido com como a CIA, só recrutava nas faculdades da Ivy League. A KGB estava procurando candidatos para o seu trabalho mais desafiador, o do lobo solitário ilegal. E eles procuraram traços de personalidade muito específicos. Sei disso porque vi algumas entrevistas de antigos chefes de diretoria depois do desmantelamento da KGB. Eles mencionaram esses traços de caráter que procuravam. Eu vou ler alguns deles e posso falar já que me encaixo perfeitamente nesse perfil. Agora, o que começam procurando é raciocínio rápido. Eles queriam gente esperta, certo? Muita erudição, habilidades linguísticas, coragem, foco, capacidade de responder rapidamente a situações imprevisíveis. Me encaixo em tudo. Resistência à pressão, adaptação a condições de vida completamente novas, conhecimento de muitas profissões. Isso eu não tinha na época. Uma inclinação. Essa é minha favorita. Uma inclinação bem controlada para a aventura. Quando eu era criança, eu subia em árvores que não deveria subir. E às vezes acabava me machucando. Depois,
controle emocional e uma crença inabalável na causa comunista. Então foi assim que caí na mira dos recrutadores da KGB. Primeiro passei 2 anos e meio treinando em Berlim. 2 anos e meio seria supostamente suficiente para me preparar para a minha missão na Alemanha Ocidental como agente. Foi uma escola lógica, mesma língua, mesma cultura. Curiosamente, um adendo aqui. Acredito que nem a KGB nem a Stasi confiavam uma na outra, porque a Stasi tinha umas 1.000 pessoas na Alemanha Ocidental, algumas em altos cargos do governo. Por que a KGB enviaria alguém como eu? Não faria sentido, certo? Mas não confiavam uns nos outros. Então, me disseram que todos os agentes da KGB operando no exterior, tendo ou não cobertura diplomática, ou ilegalmente, como eu, precisavam aprender mais um idioma. Podíamos escolher. Eu escolhi inglês. Uma das características que você mencionou naquela lista foi essa profunda lealdade à causa, a causa comunista. Você acreditava nisso? Eu acreditava, 100%. Era isso. Eu ia servir a causa justa e a ajudar a libertar todas as massas oprimidas do mundo e acelerar o estabelecimento do paraíso dos trabalhadores na Terra. É uma crença muito romântica que se consolidou de novo entre alguns jovens de hoje. Sabe, essa ideia de que todas as pessoas são boas e se roubam ou fazem algumas coisas ruins é por causa das circunstâncias. Então, só precisamos tirar as algemas da classe trabalhadora e dos oprimidos. Eu acreditei nisso 100%, apaixonadamente. Eu não era um daqueles supercomunistas que seguiam cegamente tudo o que o chefe dizia. Sempre tive uma mente crítica e uma boa visão. Mas guardei minhas críticas. E eu ainda acreditava na causa. Por sinal, eu pensava que os nossos líderes do partido e do país eram bastante burros. Eu não sabia russo e não interagi muito com os russos quando estava lá. Afinal, eu estava lá em segredo. Então, eu não sabia dos problemas da sociedade soviética. Notei que os supermercados tinham muito poucos produtos. Se você visse uma fila, você entrava sem perguntar para que era e ficava feliz por conseguir o que quer que eles tivessem. Mas, no geral, Moscou parecia bastante impressionante e as fachadas eram lindas. Claro, se você andasse até o outro lado, veria a realidade. Os prédios e apartamentos estavam sujos e os elevadores não funcionavam e blá, blá, blá. Você atuou nos Estados Unidos por 10 anos. Sim. Durante esse período, você fez diversas viagens de volta a Moscou, mas nunca em voo direto. Deve ter sido necessário um investimento significativo para tudo isso acontecer. Qual foi o objetivo? Olhando para trás, parece que você não conseguiu muito. Sim, está correto. A não ser se tornar profundamente enraizado na sociedade americana e permanecer anônimo. Sim, é isso mesmo. A KGB era excelente em guardar segredos comparado com a inteligência americana, que sempre vazava informações. As raízes da KGB estavam no submundo ilegal, onde operavam com pequenos grupos de 3 ou 4 indivíduos. Só uma pessoa de cada grupo se conectava com outro grupo. Eles eram altamente qualificados em compartimentar. Quando entrei, virei um segredo de Estado. No entanto, o inverso também é verdade. Mantiveram muitas coisas secretas para mim, de modo que, caso eu desertasse, não soubesse nada crítico. Eu nem sabia o nome do meu chefe. Eles apenas compartilharam comigo o que achassem necessário para eu trabalhar. Mas não dá para fazer isso com alguém que tem que tomar as próprias decisões o tempo todo. Então, fiz algumas péssimas decisões.
Uma coisa que nunca me revelaram foi o verdadeiro valor da minha presença nos Estados Unidos. E o verdadeiro valor, de novo, de eu estar nos Estados Unidos era precisamente estar lá. No final da década de 80, ocorreu uma guerra de inteligência entre a CIA e a KGB. Era uma competição aberta e a maioria dos agentes dos dois países operava sob cobertura diplomática e tinha suspeitas de espionagem. E se algum deles fosse pego, seria expulso, e o outro lado ia retaliar e expulsar um de seus próprios agentes americanos. Ficavam fazendo isso e, às vezes, era com grupos de 3 ou 4 deles. E aí o outro lado também expulsava 3 ou 4. Andropov, o chefe da KGB na época, estava muito preocupado que as relações diplomáticas pudessem se romper totalmente. Por quê? Você pode ligar os pontos. Naquela época, os agentes mais valiosos da KGB nos Estados Unidos eram infiltrados como Andriy Ames, na CIA, e Robert Hansen, no FBI. Eles compartilhavam montanhas de segredos e causaram danos significativos aos Estados Unidos. Eles também interagiam com agentes diplomáticos. Deus me livre se todos os diplomatas fossem expulsos. Sobraríamos só nós, os ilegais. Mas acha que me disseram isso? Deram alguma instrução? Que nada. Descobri muito mais tarde, quando já trabalhava para o FBI e contra a Rússia. Que o meu encarregado tinha conhecimento de outros ilegais e me informou que eu era o único com tarefas específicas. Meu amigo, o alemão, só recebeu a tarefa de viver como um americano e trabalhar na Universidade de Columbia. Eu, por outro lado, tinha múltiplas tarefas, com foco na política externa. Disseram-me para me aproximar dos decisores da política externa ou de indivíduos que tivessem influência nessa área, tais como grupos de reflexão. No entanto, falhei completamente nesse aspecto porque não estava em posição de fazer amizade com pessoas assim na sociedade. Inicialmente, meu primeiro emprego foi como mensageiro de bicicleta e depois me tornei estudante universitário. Eu simplesmente não tinha um bom motivo para interagir com esse tipo de pessoa. Se tivesse, poderia ter tido algum sucesso, mas eles nunca me informaram sobre isso. Eles nunca me deram um bom emprego. Minha função era identificar potenciais candidatos para recrutamento, concentrando-me principalmente em estudantes universitários que poderiam acabar em cargos governamentais, bem como em indivíduos com fraquezas ou seguidores de ideologias radicais. O comunismo não era muito popular na época, mas poderia ter sido algo como o antissemitismo. Recrutamos sob falsos pretextos. Você sabe o que isso significa? Ah, sim. Mas, por favor, explique para o nosso público. E quando você trabalha como recrutador, mas sob uma bandeira falsa, por exemplo, os russos usaram a bandeira falsa pró-Israel, fingindo trabalhar para Israel. Essa tática teve bastante sucesso, além de se passar por um defensor da paz mundial ou de estar envolvido no movimento antinuclear ativo da época. Se alguém quisesse apoiar a causa, forneceria informações. Isso é o que significa a bandeira falsa. Mas é realmente um manipulador da KGB, correto? Sim, é a KGB, e a pessoa que desempenha esse papel tem que ser um ótimo ator. Obrigado por assistir. Você pode ver a entrevista completa e muito mais na Epoch TV. Acesse epochtv.com.br. Link na descrição e nos comentários. Nós, do Epoch Times Brasil, desejamos a todos boas festas, um Feliz Natal e um excelente Ano Novo.